Depois de passar por um inferno de produção de quase, sei lá, 10 anos, onde Wicked teve diretor trocado, roteirista trocado, não tinha protagonista fixo, finalmente ele chegou aos cinemas agora no finalzinho de 2024, entregando a melhor adaptação musical de Meninas Malvadas. Isso porque a Glinda, interpretada pela Ariana Grande, é adoravelmente odiosa, tal qual uma boa Regina George deveria ser. E aqui a gente tem esse filme que acabou me surpreendendo muito positivamente. Quando um filme passa por esse inferno de produção, a gente acaba não esperando algo muito bom. E o Wicked meio que não tava me deixando tanto no hype, apesar de eu ser muito fã de O Mágico de Oz. Acaba que eu saí bem surpreso do cinema. E é até engraçado quando a gente para pra pensar, né, eu citei o Meninas Malvadas, porque nos últimos anos os estúdios parecem que estão tendo vários problemas para venderem os musicais, inclusive escondendo do público quando um filme é musical. Wicked já é o contrário, ele é grande demais para conseguir esconder, então eles abraçaram logo isso, trouxeram a Ariana Grande, que é uma fã declarada do musical, e é uma cantora, então já deixaram claro que isso ia tentar fazer jus ao que eles têm nos palcos. E acho que eles conseguiram fazer isso ao capturar toda a magia dos palcos e trazer para o cinema, o que é engraçado quando a gente para pra pensar que todo o fascínio de Wicked meio que vem do fascínio de O Mágico de Oz, que é uma obra revolucionária do cinema lá de 1939, que eu sou muito fã, já tive a chance de ver no teatro, já pude ver no cinema mais de uma vez, e que eu fiquei muito feliz de poder agora ver o Wicked meio que revisitar Oz por um novo olhar. É um filme que me surpreendeu bastante, até porque eu ainda não tive a oportunidade de assistir o Wicked nos palcos, então eu fui ver o filme sem saber exatamente a história que eu ia ver, eu sabia meio que a premissa, mas não sabia a história, e eu acabei sendo bem surpreendido pelo diretor Jon M. Chu, que é um diretor aí que eu também não vi muita coisa dele, eu acho que a única coisa que eu vi é o filme Truque de Mestre 2, que não é lá essas coisas, mas é um filme que já deixa claro ali pela cena, talvez a melhor cena do filme, que é aquela cena onde eles ficam jogando a cartinha de baralho um para o outro. Essa cena ela já deixa claro como o diretor ele é experiente e inteligente na hora de trabalhar os espaços da obra, que são aqui em Wicked muito bem aproveitados, já que eles construíram boa parte dos cenários e o diretor ele acaba conseguindo trabalhar muito bem isso, ele dá uma profundidade e cria um certo senso de que Oz existe, sabe? Aquela coisa meio palpável mesmo, que faz uma grande diferença para trazer essa magia do palco. Até porque quando a gente fala de adaptação de peça, de adaptação de musical, a gente vê que existem muitos filmes que tem esse problema de meio que parecerem uma peça filmada, sabe? Aquela coisa do diretor ficar meio que travado no cenário. E aqui, em Wicked, a gente já tem uma coisa bem diferente, que é o Jon M. Chu conseguindo aproveitar todos os espaços e criando uma experiência realmente imersiva e bastante envolvente. E aí é legal justamente porque o diretor ele não apenas ele utiliza bem esses espaços, mas ele também sabe trabalhar a tradução da linguagem, digamos assim. Se o Wicked não parece uma peça filmada, é porque ele realmente parece pensado originalmente como um filme. Seja na hora de fazer uma montagem um pouco mais espertinha, utilizando alguns elementos do filme, como por exemplo um livro pop-up que uma das personagens está lendo, ou na hora de fazer uma tela dividida durante um dos números musicais, e até trabalhando uma fotografia bem interessante que tem um uso muito esperto da iluminação, que brinca ali com as cores principais, né, as cores da Elphaba, que é o verde, e as cores da Glinda, que é o rosa, pra meio que trabalhar o emocional das personagens e traduzir no visual que elas estão sentindo, que faz com que até esses elementos eles sejam muito bem utilizados pro andamento da trama e pra nossa meio que compreensão dessas personagens e de todo esse universo. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais depois que eu me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for por aqui e também para já deixar um like nesse vídeo para ele chegar em mais fãs de cinema, em mais fãs de musicais e mais fãs de Wicked. E também aproveita para me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de Wicked Parte 1, filme dirigido pelo Jon M. Chu. O filme nos leva para uma história anterior ao clássico Mágico de Oz, nos contando a origem da amizade entre Glinda e Elphaba, duas estudantes da Universidade de X que se encontram no meio de uma conspiração enquanto se veem destinadas a preencher os seus lugares em Oz como Glinda, a Boa, e Elphaba, a Bruxa Má do Oeste.
Wicked consegue fazer uma transição muito interessante pro cinema, sendo um espetáculo à parte, que ainda faz jus ao espetáculo nos palcos. Apesar de eu não ter visto, eu já vi alguns momentos, e eu vejo aqui que não rola só uma homenagem, embora também role uma homenagem bem esperta ali do diretor, mas realmente uma questão de trazer um fascínio, de trazer um senso de deslumbramento que faz toda a diferença na experiência do filme. Principalmente porque, diferente da peça, a gente vai ter aqui um projeto registrado, né? Um projeto que vai ficar marcado, que vai ficar como uma versão definitiva nas telas. Então a gente não vai ter ali todo ano uma nova montagem de Wicked no cinema, pelo contrário. Então, essa versão ela precisava ter todo um cuidado que o Jon M. Chu traz para garantir que a gente vá sair deslumbrado. E eu sinto que o Wicked ele traz essa experiência que ela vai ser um presente pro fã de longa data, mas também um presente pro fã de O Mágico de Oz e também uma experiência bem interessante para aqueles que estão entrando nesse universo pela primeira vez, ou que só conheçam uma das partes, ou que, por exemplo, não tenha muito conhecimento das músicas, ou desse universo em si. Claro que quando a gente fala de um escopo maior, a gente também nota como o Wicked ele precisa se tornar uma experiência não apenas à parte, como esse espetáculo que ele se vende, mas também uma experiência que faça jus à sétima arte, que meio que faça jus também ao clássico Mágico de Oz. E aí a gente tem alguns exageros que muitas vezes são positivos, mas também podem soar negativos. Há todo um trabalho ali com a trilha sonora para que ela seja realmente algo importante, algo envolvente e algo bem único para essa obra, mas a gente também tem um certo exagero visual que muitas vezes é um deleite, mas de vez em quando soa um pouco exagerado demais, seja nos retoques de CGI nas roupas ou nos cenários, ou para mostrar como tudo aquilo que a gente está assistindo é grandioso demais. É claro, tudo isso se traduz em uma duração também grandiosa, já que apesar de ter sido dividido em duas partes, Wicked tem quase 3 horas, são 2 horas e 40 de filme, o que me deu uma sensação um pouco controversa, porque enquanto eu estava assistindo, eu senti que é um filme bem fluido, apesar de um ou outro momentinho eu ver que parecia que o filme estava enrolando um pouco. Eu senti uma certa fluidez muito bem-vinda pro longa, que eu não sabia que tinha 2 horas e 40. Mas ali no final eu já tava sentindo meio que o cansaço. Quando o filme acabou e os créditos começaram a aparecer, eu me senti um pouquinho cansado. Foi um cansaço que eu não senti no decorrer do filme, felizmente, apesar de eu olhar o meu relógio umas 2 vezes ali, porque eu falei, poxa, longo, né, esse filme, mas ele não foi dividido. Mas aí quando chegou no final eu pensei comigo, nossa, é bem fluido. Pra 2 horas e 40 de filme. E aí eu comecei a pensar em alguns momentos onde eu senti que o filme estava se alongando um tanto. Como, por exemplo, a cena final. Claro, sem entrar em spoilers, mas parece que o diretor, ele estava se recusando a terminar esse filme. Nem é o caso de aqueles filmes que parecem que eles não sabem como terminar. Mas aqui parecia que ele sabia como terminar, ele simplesmente não queria sair desse mundo. Então a cena ela dá uma certa enrolada, dá uma certa volta demais para finalmente o filme fechar e deixar aquela parte do continua pra parte 2, já que o filme, desde a primeira cena, ele anuncia que esse Wicked é apenas a parte 1. Para um filme de 2 horas e 40, ele é muito fluido, ele é muito envolvente, e eu acho que boa parte disso se deve à química entre as duas personagens principais, que é uma das coisas que eu acredito que a maioria das pessoas tá muito curioso para saber como vai ser, e eu particularmente gostei demais. Tanto a Elphaba da Cynthia Erivo quanto a Glinda da Ariana Grande são duas personagens que são bem construídas no decorrer ali dos primeiros atos, mas que funcionam para dar aquele senso de profundidade. Eu acho que o Wicked ele é um filme muito profundo e ele trabalha essa profundidade através das personagens que estão muito bem representadas. A Cynthia Erivo, ela é um esculacho, né? Ela é uma baita atriz, ela é uma baita cantora, então ela entrega uma Elphaba muito boa, com uma presença muito forte em cena, seja nos momentos musicais, seja nos momentos ali de dar uma nuance um pouco mais dramática para a personagem. E por outro lado, se a Ariana Grande não é uma ótima atriz, né? Ela não é essa atriz dramática, incrivelmente performática e com tanta força quanto a Cynthia Erivo, ela acaba não prejudicando simplesmente porque a Glinda que ela tá fazendo aqui, ela é uma personagem incrivelmente caricatural, né? Todos esses traços dela que são muito exagerados, que acabam caindo como uma luva pra performance da Ariana. Então, assim, não é uma performance que eu diria que, nossa, é uma grandíssima atuação, mas eu acho que ela casa muito bem com o perfil da atuação que é necessário pra personagem, já que ela é uma personagem cheia de trejeitos, né? O jeito como ela joga o cabelo, as olhadas que ela dá, o jeito como ela fala. Toda parte da doçura meio odiosa que a Glinda possui aqui é bem captada pela performance da Ariana Grande, que, como eu falei, ela é adoravelmente odiosa, ou pra muitos
a gente vai, assim, amar ou amar odiar, sabe? Aquela personagem que transita nesse meio, mas que acaba sendo tão fascinante quanto todo o resto. E eu comentei dessa questão de Wicked ser uma obra bem madura, e realmente ela é. Ela traz não só a profundidade dos personagens, como alguns temas que eu não esperava ver aqui, e até um certo teor político, que novamente não entrando em spoilers, mas me surpreendeu pela maneira como é tratado. Como eu não assisti o musical, como eu não sei como essa história vai acabar, até é um pouco difícil de pontuar algumas questões aqui que me incomodaram um pouco, mas são questões que me incomodam quando eu penso em O Mágico de Oz, e eu não sei como que o Wicked vai se encaixar nessa ideia, se ele é realmente um filme que ele é um prequel de O Mágico de Oz, ou dá uma nova visão para a história que a gente conhece. Então é muito difícil pontuar isso aqui. Assim, tem uns pontinhos que eu achei negativos, mas no geral toda a forma como ele trabalha esse teor político e um teor bem profundo, que eu acho que é uma coisa bem atual, inclusive, é muito interessante e eu gostei bastante de ter visto isso em um filme como Wicked. Principalmente porque, apesar de Wicked ser um filme completamente fantástico, a gente consegue relacionar com certa facilidade com o mundo de hoje, né? Várias questões ali, se você prestar atenção, você consegue enxergar os paralelos com o mundo de hoje. Nem digo o Brasil ou, sei lá, os Estados Unidos, mas realmente todo o mundo de hoje. É interessante como, apesar de ser uma parte 1 de uma história, eu já consegui me ver totalmente envolvido, não apenas por ser fã do Mágico de Oz, mas realmente por causa do trabalho que é feito aqui. O trabalho artístico, visual é deslumbrante, as atrizes estão boas, mas a narrativa me ganhou muito. Não tinha muita ideia do que era Wicked, além, obviamente, da conexão que tinha com o Mágico de Oz, das personagens. E agora eu consegui enxergar os motivos um pouco melhor de ter tantos fãs, né, de ser uma febre, porque é muito famoso, é realmente uma peça musical muito famosa, e agora eu consegui entender um pouco melhor por que ele causa tanto deslumbramento nas pessoas. Então, era Wicked, parte 1, nota 8. Eu fiquei bem deslumbrado do começo ao fim, e aí eu fico pensando nesse sentimento porque acho que a última vez que eu saí tão deslumbrado, por exemplo, com o visual de um filme, foi com O Robô Selvagem, porque é um filme que também tem um visual maravilhoso. Mas curiosamente, o filme que também me pegou muito pelo visual de uma maneira mais surpreendente foi Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, que é um filme que eu esperava que ele ia seguir uma estética bem específica, e apesar dele seguir, ele consegue fazer algo bem interessante ao meu ver. Mas é isso, obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.